Como podem ver, hoje estamos de regresso às entrevistas a nível do desporto motorizado, mas do lado de fora. Isto porque tenho o grato prazer de receber, é um convite que foi aceito talvez ali em 10 minutos, quanto muito, se calhar nem tanto, do Bruno. O Bruno que é, podemos dizer, mais conhecido pelos desenhos do Bruno, mas de qualquer das maneiras, o Bruno tem por trás, naturalmente, aqui uma grande paixão pelo desporto motorizado, motivo que o convidei. Ele está aqui connosco para nos falar um bocadinho realmente dessa paixão, perceber como é que estão os trabalhos feitos ainda esta madrugada. Tivemos o deleite, podemos dizer, não é o delete, mas é o deleite de podermos ouvir a sua voz nos comentários da Supercars, aqui no caso na Austrália, portanto, do outro lado do mundo, houve corridas e ele esteve a participar a altas horas da madrugada. Mas o Bruno está aqui convidado para nos vir falar dele e, naturalmente, dos desenhos que cada vez são mais conhecidos e, posso dizê-lo, reconhecidos. Por isso, Bruno, sem mais demoras, bem-vindo ao 16 Válvulas, é com muito gosto que te recebo aqui. Aquilo que nós já sabemos é o que fazes hoje em dia e vamos explorar isso um bocadinho mais em detalhe, mas eu gostava que quem em casa estiver a ver esta nossa conversa, este nosso trabalho, percebesse um bocadinho de onde é que vem essa tua paixão pelo desporto motorizado. E por isso o meu primeiro desafio é voltarmos atrás no tempo e perceber onde é que o Bruno Rafael vai buscar esta vontade do desporto motorizado. Quem é que tem a culpa? Vamos começar por aí. Bem-vindo, Bruno. Sim, antes de mais nada, obrigado pelo convite e um olá aos ouvintes e aos espectadores. O gosto pelo desporto automóvel surge, se calhar, de uma maneira pouco convencional para os portugueses. Eu sou açoriano, da Ilha Terceira, primeiro que tudo, e sou da ilha que tem a base das Lajes, apesar da base das Lajes não ter influência, basicamente, no meu gosto pelo desporto automóvel, mas tem uma ligação porque a minha droga de entrada, por assim dizer, no desporto automóvel foi a NASCAR. Ou seja, que é o meu campeonato, que eu comentei também na Sport TV durante muitos anos, e foi porque a minha irmã, quando eu tinha 12 anos, chegou a casa um dia com uma cassete que ele levou no videoclube com um filme chamado Dias de Tempestade, que muitos dos nossos ouvintes conhecem, não é? O filme do Tom Cruise. E eu até então, sendo açoriano, só tinha RTP Açores, portanto nem sequer tinha 2 canais, tinha só um. E via a Fórmula 1 lá de tempos a tempos, mas não ligava meio a desporto automóvel. No momento em que vi aquele filme, fiquei obcecado pela NASCAR. E foi isso que me fez começar depois a tentar seguir o desporto automóvel, com a chegada da TV Cabo aos Açores, passado mais ou menos um ano, e comecei a aprender sobre mais corridas. Mas durante um ano estava obcecado nem tanto pela NASCAR, mas pelas corridas daquele filme, porque, pior ainda, a legendagem do filme, as legendas, eram péssimas. Não havia uma única menção a NASCAR, ao nome dos pilotos, o que quer que seja, naquela versão de videoclube. Portanto, para mim eram as corridas do filme, mas quando chega a TV Cabo aos Açores, chegam também os canais de desporto que transmitiam algumas das corridas da NASCAR e outras corridas americanas, e depois comecei a seguir a indicar as corridas de sprint cars, que são, para mim, das melhores corridas que existem à face da terra, mas que são pouco conhecidas deste lado de cá, que são aquelas ovais de terra com aqueles carros que têm uma asa enorme no topo, que basicamente são acidentes também fantásticos. Sim, e que basicamente são uma evolução do que seria, se calhar, um carro de Fórmula 1 dos anos 50, se não tivesse evoluído para ter motor na traseira, uma versão tipo caseira de um carro de Fórmula 1 dos anos 50, porque eles têm quase 900 ou mais de 900 cavalos de potência, pesam para aí 600, 700 quilos, e são corridas espetaculares. Mas foi assim que eu fui entrando no desporto automóvel. Depois, mais tarde, como tem ali atrás uma placa de capô de carro de rally com o número 40, cheguei a fazer alguns rallies nos Açores com o Renault Clio 1200, num troféu muito engraçado que havia lá. Mas depois a minha paixão foi mais tipo pelas corridas americanas. O meu sonho sempre foi, em miúdo, ser piloto de NASCAR e não de Fórmula 1, como a maior parte dos miúdos aqui em Portugal. Mas foi assim a minha entrada. Foi a minha irmã chegar a casa com aquele filme e, para mal dos pecados dos meus pais, fiquei obcecado pelas corridas de automóveis. E quando deixas os Açores e vens aqui para o continente, mudou-se alguma coisa nessa tua paixão, percebendo aqui outra realidade diferente? Portanto, em primeiro lugar, cresci e percebi que ser piloto era impossível. E quando eu vim cá para fora, como nós dizemos lá nos Açores, vim para cá estudar em 2001, estou desde então cá, com 2 ou 3 passagens muito curtas pelos Açores. Entretanto, continuei a seguir só as corridas, sobretudo as corridas americanas, que são a minha grande paixão, e depois também comecei a seguir os supercars australianos no início da década de 2000 com o Motors TV, que estava disponível na altura na Mel, e tornou-se outra das minhas obsessões.
E então, nessa altura, continuei só a seguir. De vez em quando comecei a fazer uns cartoons que publicava num blog que eu criei na altura e que já não existe. Mas não liguei muito. O que aconteceu foi que em 2008, naquela edição do Dakar, que arrancava cá de Lisboa, que foi cancelada, eu, na altura, o meu piloto favorito da IndyCar e também já da NASCAR na altura era o Robbie Gordon. E ele vinha cá com o Hummer, aquele Hummer espetacular, e eu, na altura, dizia um cartoon que a minha intenção era ir até às verificações técnicas, ver se encontrava lá alguém da equipa e tentar entregar o cartoon para ver se ele autografava uma versão para mim e lhe entregava outra. Só que na altura, por causa de trabalho, não deu para ir até Belém. E eu decidi, deixa-me procurar aqui o e-mail da equipa do Robbie Gordon e envio esta versão e explico o que é que se passou. Passado meia hora de enviar o e-mail, recebi uma mensagem de Relações Públicas do Robbie Gordon, dizer que tinha adorado o cartoon, tinha enviado para toda a gente dentro da equipa. Passado para aí mais 20 minutos, recebo um convite para um site que se chamava na altura, acho que era Robbie Uprising, e depois passou a ser o planetrobbie.com, que era basicamente uma rede social para os adeptos do Robbie Gordon. E comecei, a convite deles, a fazer os banners do site durante vários anos. E quando o Robbie ia para o Dakar, eu todos os dias tinha de fazer um banner com a classificação, com isto e com aquilo. E também ia publicando lá os meus cartoons sobre NASCAR, porque do lado de cá, quando eu falava em NASCAR, as pessoas normalmente reviravam os olhos. Diziam, tipo, lá está isto com as coisas dos hillbillies americanos, portanto não ligamos meio a isso. Mas tu, no meio disso tudo, Bruno, já estás a pôr aqui um tema, um subtema que eu tinha aqui guardado e que iríamos com certeza falar sobre isso, que é a questão dos cartoons. É algo que também vem desde a tua infância. Tinhas quando... Vamos aqui, já estou aqui a inventar aqui. Sim. Mas vá, tu estando nos Açores, só teres um canal de televisão e o resto era aquele dos americanos, aproveitavas o tempo, em vez de ir passear e de ver o mar, que era logo ali de certeza na tua ilha, mas aproveitavas e fazia alguns desenhos. Será isso? Um esboço? Começavas uma brincadeira em papel e as coisas começaram a evoluir e as pessoas começaram a elogiar a maneira como tu aperfeiçoavas os teus desenhos. É isso? Sim, eu desde miúdo que sempre gostei de desenhar. E sendo da Ilha Terceira, ainda por cima, o meu tema principal para desenhar era o gado bravo, touros, porque é uma ilha que tem muitos touros. E então passava a vida a desenhar touros para trás para a frente. E depois, a determinada altura, quando começo a gostar da NASCAR, começo a desenhar carros da NASCAR. Com as decorações, porque uma das coisas que me fascina na NASCAR logo desde o início são as decorações. Sim. E sempre naquele caderno de apontamentos, quando estás a levar uma seca muito grande na escola, as pessoas estão a falar e tu vais, outros fazem com outras coisas, mas tu fazias da questão de NASCAR. Eu passei, no momento, portanto, estamos a falar de 1992, quando a minha irmã chega a casa com aquela cassete do Dias de Tempestade. Days of Thunder. Exato, Days of Thunder. As minhas notas começaram logo a cair a partir daí, porque eu comecei a deixar de ter atenção nas aulas, passei a desenhar carros. Eram os acidentes, era isto e aquilo. A parte do cartoon, mais especificamente, surge mais tarde, porque eu sempre gostei, eu apesar de gostar de cartoon, de ilustração, de fazer uma espécie de banda desenhada, nunca fui muito fã de ler banda desenhada. Sempre gostei mais das tiras de humor. O Calvin and Hobbes, mais recentemente uma que é o Perlas a Porcos e outras do género, ou seja, aquelas mais curtas. E foi isso que eu comecei a tentar fazer depois, também sobre desporto automóvel, primeiro com os rallies dos Açores, no final da década de 90. Cheguei a ter, inclusive, porque tinha um tio que trabalhava num jornal local, alguns cartoons meus publicados. E depois, mas isso ficou ali um bocado parado até. Horácio Franco, Ricardo Moura, porque ganhava sempre os regionais, por exemplo. Era sempre o mesmo? Não necessariamente, porque uma das coisas, por exemplo, nos rallies dos Açores que eu sempre gostei foi dos pequeninos. Eu sempre tomei menos atenção ao Horácio, ao Ricardo Moura, ao próprio Gustavo Louro, que era da minha ilha, e gostava mais de seguir, por exemplo, o Lionel Mendes, que era o 21, que andava com o seu Peugeot 105, ou os rapazes dos Renault Clios, porque tinha muito mais facilidade a conhecer essas pessoas do que as grandes estrelas. Então, ao formar amizades com eles, acabei por interessar-me mais também em desenhar um pouco sobre eles, mas não desenhei durante muito tempo, foi mais ou menos durante 2 anos
que fazia esses bonecos de vez em quando sobre os rallies dos Açores. Lá de vez em quando faziam sobre a NASCAR ou até sobre a Fórmula 1, quando havia alguma coisa que achava piada, mas esses raramente tinham... portanto, na altura também eu não tinha ainda muito alcance e raramente tinha, portanto, muitas pessoas a seguirem essa parte. Porque o cartoon, na realidade, vem mais tarde. E como é que fazias depois a evolução também do teu trabalho quando percebeste a partir daí que conseguias fazer algo diferente a nível dos cartoons? Vais buscar ferramentas que iriam estando cada vez mais disponíveis a nível de computadores, desenho, Photoshops e tudo mais? Era isso? Portanto, a partir do momento que se dá o boom informático, podemos dizer que tu procuraste sempre ser dos da primeira linha para perceber um bocadinho como é que era e como é que podias aumentar a exposição dos teus desenhos? Inicialmente não tanto pela parte da exposição, porque eu desenhava acima de tudo para mim e ainda continuo de certa forma um bocado com essa mentalidade que é, se eu estou satisfeito, os outros se não tiverem, o problema é deles. Eu quando publico hoje em dia no Twitter ou no Facebook, a primeira pessoa que eu quero satisfazer sou eu, mas se tiver outras pessoas a gostarem, ótimo. Mas na altura comecei, desenhava em papel, depois passava para o computador e sobretudo no Corel Draw pintava e trabalhava depois a parte final. Hoje em dia já utilizo praticamente um tablet, o iPad Pro, que é fantástico para ilustradores e já não desenho em papel há muito tempo. Já há uns 4 anos que praticamente não faço nada em papel. Mas ao longo dos anos foi isso, é o CorelDRAW primeiro, Photoshop, alguns programas de animação, porque também vou fazendo alguns trabalhos de animação 2D, nem sempre relacionados com o desporto automóvel, como é óbvio, porque uma pessoa tem que pagar as contas. É esse o tópico seguinte, sim, mas continua, desculpa. Não, e pronto, e foi isso, e foi evoluindo até que em 2006, 2007, decidi criar um blog no qual comecei a colocar os meus trabalhos, não só sobre desporto automóvel, mas sobre tudo o que ia fazendo, qualquer desenho que fazia, colocava lá, e tinha alguns amigos que também tinham blogs e eles partilharam o meu trabalho. Na altura comecei a ter algumas visualizações, mas não muito, mas foi há uns anos atrás, é algo recente, pai, talvez os últimos 5, 6 anos é que eu comecei a ter um pouco mais de disposição quando comecei a utilizar de melhor forma o Facebook, também houve um período em que trabalhei muito com o Instagram, mas hoje em dia está um bocado parado, e o Twitter, sobretudo. Damos aqui um salto para o tempo presente, vamos falar precisamente deste ano de 2022. A minha primeira pergunta, para satisfazer alguma curiosidade própria, sim, acredito que alguém também tenha essa questão. Tu neste momento vives dos teus cartoons? Não, o meu trabalho principal é na Sport TV como comentador de desporto motorizado. Os cartoons, hoje em dia, apesar de eu ter trabalho nessa área, devido ao volume de trabalho que tenho na Sport TV, estão em segundo plano, novamente porque é preciso pagar as contas primeiro e depois então vem a parte do cartoon e dos outros trabalhos de animação, por exemplo. Mas tenho tido bastante trabalho na área, só que não é o suficiente neste momento, por opção própria, para me dedicar só a essa área. E, portanto, atualmente, 2022, estás como comentador. Quais são as tuas funções efetivas neste momento a nível da Sport TV? Estás em carrego dos Supercars, esses da Sim, Austrália? eu sou comentador dos Supercars australianos, da IndyCar, também da Fórmula 2, e depois faço, quando é necessário, DTM, o que quer que seja, quando é necessário de desporto automóvel, quando não há mais pessoas disponíveis, porque a Sport TV este ano está com um volume muito grande de desporto motorizado e, portanto, muitas vezes é necessário, seja eu, o João Carlos Costa, o Zé Manuel Costa, o Pedro Nascimento, quem quer que seja, temos que muitas vezes nos multiplicar e fazer assim muita coisa no mesmo fim de semana. Eu, durante muitos anos, de 2009 até 2020, o meu trabalho principal era como comentador da NASCAR na Sport TV. De vez em quando também fazia a IndyCar. No ano passado, ou seja, no ano passado não, a partir de meados de 2020, comecei até inclusive a fazer esports, portanto, quando a NASCAR, que foi a primeira, de certa forma, a aproveitar a pandemia para colocar os seus pilotos a competirem a partir de casa uns contra os outros e a ter grandes audiências, eu comecei a comentar essas corridas, também a indicar os supercars e até este ano comentei o campeonato virtual de DTM, mas lá está, na Sport TV, esses 3 campeonatos são os principais e depois, quando é necessário, vai-se fazendo também outras competições. Para além disso, e desculpa, já agora, também faço o cartoon de antevisão da Fórmula 1 para o programa de antevisão da quinta-feira, que foi este ano um desafio que me foi lançado pelo Pedro Martins da Sport TV para começar a fazer isso também.
Ia-te perguntar, a nível dos teus cartoons, para depois falarmos um bocadinho das modalidades, ouvimos a tua opinião. Quando nós vamos ver a tua própria página no Facebook, não há a Fórmula 1, só te vejo com desenhos da NASCAR. Sim. Tem a ver com direitos de imagem, a própria Fórmula 1 impede-te, faz alguns Não. bloqueios? Não. Porque eu vejo os teus no programa da Sport TV, sem Exato. dúvida, na antevisão, ainda agora vimos. Mas depois vamos ver a tua própria página e não está lá a Fórmula 1. Não, porque a verdade é que o meu grande interesse é a NASCAR e é aí que eu tenho a maior parte do meu público. Posso dizer que mais de 90% das pessoas que me seguem atualmente, ou que veem os cartoons, não é tanto os que seguem, mas os que veem, a quem chegam os cartoons, são americanos, porque felizmente, quando eu comecei a desenhar os cartoons da NASCAR em 2019, eles tiveram rapidamente alcance nos Estados Unidos. E posso dizer, o último cartoon que eu publiquei na passada quinta-feira, no espaço de 24 horas entre Facebook e o Twitter, alcançou quase 80 mil pessoas, o que é muito bom para quem tem poucos seguidores, porque eu tenho poucos seguidores, mas e dentro da própria indústria da NASCAR já tem também muitos seguidores, e por isso mesmo estou inclusive neste momento a fazer um trabalho para a própria NASCAR, porque eles gostam do meu trabalho e eles têm muito isso, gostam do trabalho de alguém, mesmo que não seja do círculo deles, e vão logo tentar contactar a pessoa e perguntar se está interessado em trabalhar com eles, nisto e naquilo. E a Fórmula 1 não está por dois motivos. Primeiro, porque é um trabalho que é para a Sport TV, portanto, eu não estou a fazer aquele trabalho como os cartoons da NASCAR, que são por iniciativa própria, portanto, a Sport TV é um cliente, logo cabe à Sport TV publicar isso, e portanto, são eles que o fazem, e depois porque tem a ver com a tal questão de que, como a maior parte do meu público é americano, de cada vez que eu publico uma coisa que não é NASCAR, cai brutalmente o número de pessoas que seguem. O engagement. Exatamente, e por isso mesmo optei por ser assim, para além de que, como eu disse, o cartoon também é feito para a Sport TV, a Sport TV que depois partilha nas suas redes sociais, e eu, pronto, fico satisfeito também com essa parte. Bruno, e serás talvez a pessoa indicada para nos dizer, não sei se experimentaste, mas já percebi que a Sport TV está metida no meio e talvez não tenham explorado essa possibilidade. Sim. Mas nós temos aquela ideia que o mundo da Fórmula 1 é completamente mais fechado, podemos dizer, para aqueles que são ligados diretamente do que propriamente o mundo da NASCAR, os Estados Unidos, nós sabemos, e Índia e tudo mais, muito mais abertos a tudo mais. Mas poderá haver aqui mais facilidade em receberem trabalhos de um português, e vamos falar assim desta forma, porque temos, felizmente, como outros que já passaram também aqui pelo 16 Jogos, o próprio Ricardo, portanto, maior receptividade fora de Portugal para outras modalidades que não a Fórmula 1. Notas isso? Seria mais fácil, porque tu, num tom leve, que não diretamente a ver com a antevisão, mas que tu quisesses partilhar, por exemplo, com uma página oficial de algum piloto ou de alguma marca, seria mais complicado do que, por exemplo, apresentares à NASCAR e eles aceitarem a tua ideia? Tens essa ideia dos mundos fechados? Não, porque eu não estou à procura. Eles chegam sempre a mim. Ou seja, novamente, quando eu faço uma coisa é por desporto. Nesta área é um pouco desporto. Depois eles é que gostam do meu trabalho ou não, e quando gostam vêm ter comigo e me pedem trabalho. A verdade é que os americanos, a minha experiência até hoje é que os americanos, quando vêem uma coisa de que gostam, tentam logo contactar e saber se é possível fazer alguma coisa para eles também dentro daquela área. São muito receptivos a isso. Do lado da Europa, eu não tenho a experiência sequer para poder dizer sim ou não, para ter uma experiência positiva ou negativa, porque eu também não estou à procura. Porque a realidade é que a Fórmula 1 não é o meu interesse. O meu interesse é do outro lado. Mas é fácil de fazer, não é? Dá aquela ideia que tu, quando fazes estes desenhos para a antevisão, foi uma coisa fácil e que qualquer um de nós se lembraria de fazer aquilo. Não tinha, era o jeito para o desenho, mas as tuas tiradas. Sim, é fácil mais ou menos. É fácil de criticar a Fórmula 1 ou não se consegue criticar a Fórmula 1? É assim, a Fórmula 1 muitas vezes põe-se a jeito, mas do outro lado do Atlântico às vezes ainda se põe mais a jeito do que a Fórmula 1. O que acontece é que estes bonecos que eu estou a fazer para a Sport TV, lá está, foram um desafio lançado, e eu durante os primeiros, sei lá, talvez 6, 7 que fiz este ano, já fiz 11 até agora, antes de cada grande prémio, eu ainda estava um bocadinho à procura do que é que tinha de fazer. Muitas vezes até era o resumo, entre aspas, daquilo que se tinha passado na semana anterior ou 15 dias antes, mas agora que estou a começar a pensar mais em fazer, e
e foi-me dito também pelo Pedro Martins, que é o responsável pelo projeto, que sim, a melhor ideia é fazer sempre a antevisão. Ou seja, por exemplo, esta semana eu criei um que era, como estávamos no Red Bull Ring, o touro da Red Bull, o Max e o Checo em cima do touro a dizer bem-vindos ao Red Bull Ring, e tínhamos um grupo de pilotos na frente do touro, e eu escolhi o espanhol, que tinha ganho a corrida mais recentemente na frente do touro, vestido de vermelho, com o velho clichê de que os touros atraem-se pelo vermelho, mas um dos outros pilotos, acho que era o Albon, a dizer-lhe que tem calma, que isso não acontece, e depois lá ao fundo o azar habitual do Leclerc, que não aconteceu hoje, não é? Pronto, finalmente o rapaz teve alguma sorte, mas tem sido fácil é criticar a Ferrari, não tanto a Fórmula 1, mas é encontrar um mais fraquinho para bater nele, que é o que acontece muitas vezes nestas coisas. Eu gosto de meter um bocadinho mais vamos lá ver, com a transmissão, quando fazem a abertura da hashtag do F1 na Sport TV, sou sempre dos primeiros a lançar de imediato o colpi nel piedi, isto é, os tiros nos pés nós já sabemos que são perfeitamente Ferrari, não é? Portanto, aqui será fácil de pôr qualquer coisa lançado com o colpi di piedi. Sim, em relação à Ferrari é como aquela expressão inglesa que é shooting fish in the barrel, portanto, dar tiros em peixe que estão dentro de um barril. Assim é fácil. Mas a verdade é que os da Fórmula 1 não têm sido tão fáceis para mim como os da NASCAR, porque o meu conhecimento de Fórmula 1 é muito mais limitado do que o da NASCAR. Na NASCAR eu sigo NASCAR já há 30 anos e de forma intensa. A Fórmula 1 tem tido altos e baixos e nunca foi algo que eu acompanhasse de forma mais intensa como a maior parte dos adeptos de desporto automóvel em Portugal, porque lá está, eu tive uma entrada no desporto automóvel como adepto que não é nada comum para o português. Se nós perguntarmos se calhar a 1000 adeptos portugueses de desporto automóvel, quem é que começou a gostar de desporto automóvel pela NASCAR, se calhar eu e mais um ou dois, talvez no máximo, não é? Uhum. Não, eu estava a lembrar-me também de outra das frases que também são fáceis de utilizar quando há corridas de sprint também, como eu fiz agora esta semana, mandei para lá também, que é o max em latim é pontos máximos. Portanto, é sempre um piloto que vai sempre buscar o máximo de pontos e pode-se utilizar também a própria imagem disso. Muito bem. Bruno, vamos falar agora do futuro. Do presente já percebemos onde é que tu estás, onde chegaste e estás, de facto, onde quiseste chegar. Em relação ao futuro, o que é que tu admites que possa acontecer na tua carreira? Isto é, comentários sempre, cartoons às vezes. Explica-me um bocadinho daquilo que tu idealizas precisamente sobre essa situação. O ideal para mim era que, ou seja, aquilo que eu gostava mesmo que acontecesse é que amanhã, lá está, alguém do outro lado do Atlântico, a NASCAR ou isso, chegasse ao pé de mim e dissesse, olha, queremos que comeces a produzir para nós isto e isto regularmente. Porque neste momento, assim, eu já tive vários contactos de lá. Eu por exemplo, o podcast oficial da NASCAR, que é o Stacking Pennies, que é apresentado por um piloto que é o Corey LaJoy, nos últimos 2 anos eu é que fiz a imagem para as aplicações de podcast, ou seja, se procurarem Stacking Pennies no Spotify ou no iTunes, onde quer que seja, o quadradozito que está lá com a imagem, com o logotipo do podcast, eu aqui o desenhei, e é um boneco dos meus, e estou neste momento a produzir uma minissérie, uma mini web series para a NASCAR, para as redes sociais, com versão em desenho animado de excertos com mais ou menos 2 minutos desse podcast. Já produzi um, estou já a produzir o segundo, e em princípio deverão ser 3 ou 4 até ao final do ano, ou seja, se eles gostarem mesmo do trabalho e continuarem a pedir, ótimo. Do lado de cá, também, enquanto me continuarem a pedir trabalho, eu vou dizendo que sim dentro das minhas possibilidades. Em relação aos comentários, também, novamente, enquanto a Sport TV me quiser lá trabalhar, eu vou dizendo que sim, e enquanto eles tiverem modalidades e categorias que eu gosto, como atualmente os Supercars a indicar as 500 milhas de Indianápolis, eu faço isso com todo o gosto, não me importa de acordar às 3 da manhã ou às 2 da manhã, como acontece em muitos fins de semana, para fazer os Supercars australianos, mas eu olho para isto sempre da mesma forma, que é, enquanto houver trabalho, ótimo. Quando não houver, eu nunca coloco grandes objetivos a dizer no ano tal, ou quando tiver uma determinada idade, quero atingir este patamar. Não, se amanhã não der certo, volto para os Açores e vou trabalhar com o meu pai. É um bocado por aí. Não, eu felizmente, sobretudo na área da ilustração, do cartoon, nunca precisei de andar atrás de pessoas a enviar currículos e a fazer publicidade ao meu trabalho para pedir trabalho. Tem sido ao contrário, as pessoas encontram o meu trabalho, gostam e pedem. E, portanto, até agora tem sido assim. Quando deixar de haver, continuo a desenhar por mim, porque isto, acima de tudo, é um hobby.
Bruno, e vamos terminar precisamente dessa mesma forma. Começámos a falar de ti e como chegas ao desporto motorizado, vamos terminar falando aqui um bocadinho de ti. Eu pergunto de onde é que foste, podemos dizer, para os trabalhos atuais, que já é um nível de desenvolvimento diferente dos touros que desenhavas então na Ilha Terceira. Onde é que vais buscar inspiração? Há algum tipo de cartunista, não sei se é esse o termo, mas parece que seja, que te inspire a nível estrangeiro, porque sabemos, e isso é uma piada comum, podemos dizer entre nós, é a questão de ser utilizada em revistas como a revista francesa, o Autor do, deixou de ter porque faleceu quem nos fazia as tiras satíricas. No teu caso, onde é que tu foste buscar inspiração para o nível atual em que te encontras? Há alguém ou a inspiração é o próprio Bruno Rafael? Não, é assim, eu tenho um estilo muito próprio. Eu tenho muitas pessoas que, quando encontram um cartoon meu, costumam dizer que sabem logo que fui eu que fiz, por causa dos olhos, a forma como os bonecos estão lá dispostos. Mas sim, tive algumas inspirações. Eu sou péssimo para nomes, mesmo quando são os meus favoritos, mas acho que é o World Bamber que fazia para o Autosport, era um dos meus, foi uma das minhas inspirações, é uma das razões pelas quais, por exemplo, os meus pilotos nos cartões da Sport TV e muitas vezes na NASCAR não mostro a cara deles, é o capacete redondo, porque é o mesmo estilo do World Bamber, mas também as bandas desenhadas do Michel Vaillant, como é óbvio, serviram um pouco de inspiração. Não, como é óbvio, quando se olha por uma banda desenhada de Michel Vaillant e por um cartão meu, não há nada em comum, mas existem lá pequenos pormenores que eu fui buscar de inspiração, sobretudo na questão do movimento dos carros, as linhas, os vrooms, por aí fora. E depois vou buscar um bocadinho daqui Frank Shaw, que é um cartunista americano de enorme sucesso, não só das tiras, mas que desenhou muitas capas de livros da Marvel. Também foi uma das minhas inspirações, não necessariamente no estilo, mas na parte, sobretudo, das piadas, porque ele era muito bom, sobretudo na parte das tiras de humor, e é um bocado por aí, porque de resto foi um pouco, fui encontrando a minha voz. E explorares outros, podemos dizer, outros tipos de interação, isto é, deixando o desporto motorizado, por exemplo, admites fazer, sei lá, aqui inventar também um bocadinho, porque é aquilo que eu tenho em casa, é a nova geração, é só disso que falam dos mangás. Pergunto, tu admites fazer outra coisa qualquer diferente do que não o desporto motorizado? Sim, por exemplo, os cartoons da NASCAR que eu comecei a fazer regularmente em 2019 surgiram porque em 2018, no início de 2018, eu fui desafiado pela Biblioteca de Angra do Heroísmo para fazer uma exposição dos meus trabalhos. E eu, na altura, não sabia o que é que havia de fazer, porque não tinha uma série de trabalhos, tinha uma coisa daqui, uma coisa dali, e então decidi, porque não fazer durante um ano cartoons de futebol, que é uma coisa que eu não gosto mesmo de futebol. E comecei a fazer cartoons com a ideia de serem cartoons desenhados por alguém que não segue futebol. Ou seja, eu apanhava do ar uma notícia, porque uma das coisas que eu sempre fui relativamente bom é, se eu estou no meio de uma conversa ou estou a ouvir alguém num bar ou onde quer que seja e dizem alguma coisa que me vem à cabeça, que me salta a imaginação, fica e eu transformo logo na cabeça num cartoon. E foi assim um pouco a ideia para esses cartoons de futebol que eu fiz durante o ano de 2018. Fiz a exposição, terminei, não quero saber mais de futebol durante os tempos. Foi um ano bom para cartoons de futebol, preciso ser dito, sobretudo com aquilo que se passava no Sporting. Mangás, nem pensar no assunto. Gosto de animação japonesa, mas é uma das coisas que eu acho é que os artistas europeus devem tentar criar os seus estilos, e uma das coisas, já fui júri em alguns concursos de ilustração, de banda desenhada, e uma das coisas que nos atrofia sempre muito é quando começamos a ver muitos trabalhos só de mangás, portanto, a banda desenhada japonesa, das pessoas simplesmente a quererem imitar aquele estilo e não criar um estilo próprio. Isso é uma das coisas que eu digo sempre a crianças, a miúdos que estão a começar a desenhar, que é: querem desenhar mangá, tudo bem, mas tentem também fazer outras coisas. Mas vou fazendo trabalhos, já fiz ainda há uns anos atrás, e tenho um cliente regular lá nos Açores que me costuma pedir trabalhos para uma mascote, que é uma empresa que tem uma mascote, e já fiz não só merchandising, mas também livros infantis tipo Anitta para eles. Fiz há pouco tempo também uma série de curtas de animação para a Proteção Civil dos Açores, que passou na RTP Açores e nas redes sociais. Portanto, desde que eu tenha disponibilidade e que seja um trabalho que eu acho que possa fazer,
faço sem problemas. Portanto, não é só desporto automóvel, mas quando eu publico trabalho nas minhas páginas dos bonecos do Bruno, é quase sempre desporto automóvel, porque é aquilo que me interessa realmente, porque aquilo não funciona como portfólio, é mais como uma forma de mostrar mesmo o trabalho das corridas de automóvel, e depois é aquela coisa de que, isto tem alcance, então vamos continuar a trabalhar para alcançar ainda mais pessoas. Ok. Vamos terminar. Tens 1 minuto para me fazeres um desenho verbal, não vais fazer aqui, porque não tens essa hipótese, mas faz-me um desenho verbal das principais características de uma pessoa. Uma pessoa que esteja mais ou menos ligada ao desporto motorizado. Pode ser um comentador, tens ali vários dentro da equipa da Sport TV, tens várias modalidades onde há portugueses, que é isso que eu te peço. Peço-te um desenho que seja fácil de fazer para nós entendermos de um português. Tens ali muitos, tens o Filipe Albuquerque, João Barbosa, tens Henrique Chaves, que este fim de semana andou às cambalhotas, mas faz-me o desenho de um português que tu achas que pode... Já agora, foi o Henrique no Aston Martin, não foi que andou às cambalhotas em Monza? Eu apenas só simular a imagem. Saltou a porta do Pendura, inclusive no meio daquilo um acidente com vamos dizer, uma imagem terrível, mas que felizmente correu bem para o próprio piloto. Ele saiu pelo próprio pé, mas o carro ficou maltratado, andou ali às cambalhotas. Por isso faz normalmente, normalmente são os acidentes mais espetaculares, que são aqueles que são melhores para os pilotos. Ok, um cartoon verbal de um piloto de uma pessoa, pessoa que esteja ligada ao desporto motorizado, porque aqui seria fácil pôr aí, sei lá, o Sérgio Veiga, por exemplo, desenhado num cartoon com o Kilimanjaro por trás, por exemplo, o João Carlos Costa também estaria fácil com todas as modalidades. Não, mas o João Carlos Costa era fácil porque era desenhar ao lado de um carro da NASCAR, porque eu durante muitos anos achava que só eu e ele é que gostávamos de NASCAR em Portugal. Por isso... Mas depois tiveste o Faísca, não é? Portanto, o Faísca, penso, o Miguel... não é Faísca, o Miguel que está a correr na Euronascar. Agora também estou sim, o Miguel Gomes. Sim, o Miguel Gomes, sim, que é outro maluco, Não, mas é que eu durante muitos anos, lá está, cada vez que falava em desporto automóvel, aquilo que eu gostava era NASCAR e as pessoas reviravam logo os olhos. E eu, pronto, está bem. E a única pessoa que eu ia falar de forma entusiasmada sobre a NASCAR era o João Carlos Costa no Eurosport. Isto é um daqueles desafios que para mim, se calhar vai ser preciso fazer depois um corte na gravação, mas nada. Que é mais fácil, por exemplo. Fazemos, é assim que vai para o ar. Mas é sem dizer quem é, não é? Sim, pode ser, vá. Pronto, está bem. Olha, porque depois nós estamos esse quiz. Eu não pergunto no quiz quem é que acham que é depois ver se acertaram na resposta ou não. Pode ser? Está bem, portanto, assim, é um carro. Este vai ser fácil, porque não vai. Extremamente fácil, mas pronto, porque é uma fase que eu gostava imenso do desporto automóvel em Portugal. Em Portugal, não. Quando tínhamos portugueses, e temos ainda, mas foi no início do boom dos portugueses. É um piloto ao volante de um carro preto e branco, um Fórmula, a andar muito depressa e vê-se o carro com aquele movimento de a curvar, mas está em despiste. Isto vão ser três quadros. Portanto, imagine isto mais numa tiro e não necessariamente um carro. Okay. Como tu gostas. Um carro, um Fórmula preto e branco a andar muito depressa e a começar a ultrapassar um outro carro azul e branco também, Fórmula igual, e o piloto que está ao volante do carro, que é o português, despista-se e vai para a gravilha e é poeira por todos os lados e ele fica lá parado a olhar tipo, ups, já fiz a geneira outra vez. Passamos para uma semana depois no quadro seguinte e lá vai ele outra vez a andar depressa e desta feita consegue ultrapassar e ganhar. Depois temos um terceiro quadro em que está ele novamente a despistar-se e a fazer um peão, mas consegue seguir novamente para a corrida. Portanto, isso foi o ano de um português que todos nós conhecemos em desporto automóvel e, portanto, o capacete dele tinha uma cor que também todos acho que conhecem e o carro preto e branco também acho que não é difícil. Se voltarmos ao início dos anos 90, sobretudo. Ok. Bruno, fica o desafio. Eu vou pôr isto no ar, esta nossa conversa e esse teu desafio. Vamos ver quem é que adivinha, mas fica o desafio depois, quando agarrares na mesa digitalizadora ou no iPad, passares isso para uma imagem A questão é que eu já fiz esse boneco há uns anos grandes atrás. Se fosse hoje em dia, fazia de forma diferente, mas fiz não necessariamente da forma como eu descrevi, mas é muito parecido.
Sim, Então, eu depois posso, se quiseres, eu tenho de o encontrar e depois posso enviar. espetáculo. Acrescentamos à imagem. Muito bem. Bruno Rafael, obrigado pela oportunidade de conhecermos um bocadinho mais de ti, não só dos bonecos do Bruno, mas, claro, do comentador. Essa tua voz é inconfundível, todos nós já reconhecemos quando ouvimos. É o E destaque da vamos... terceira, não é? Não, por acaso queres que diga, não notei. Se calhar notas mais facilmente o meu sotaque aqui de Évora do que Sim. propriamente eu estar a descobrir o teu da terceira, mas vou ficar intrigado quais são as ilhas 1 e a ilha... Não, a primeira e a ilha segunda. Já sei que a terceira foi de onde tu vens, mas fica aqui o desafio de voltarmos e falarmos, porque não, aqui de um balanço dessas modalidades que não são assim muito perseguidas, podemos dizer, mas eu vou gostar de saber no final da temporada, tal como vamos fazer, claro, sobre a Fórmula 2, Fórmula 1 e tudo mais, vou querer saber um bocadinho das supercars na Austrália e saber se foi merecido ou não a vitória para o piloto que tem um nome como se fosse dos Países Baixos. Sim, que venceu a corrida esta noite. É o Shane Van Gisbergen, que Van é Gisbergen. de longe o melhor piloto da atualidade de supercars e que vai fazer a sua estreia no WRC na Nova Zelândia lá mais para o final do ano. Ele que é um daqueles pilotos que está sempre a competir aqui e ali e foi inclusive campeão há uns anos atrás do Blancpain, o campeonato europeu, e de vez em quando até corre nos Estados Unidos, no IMSA e tudo. Ele é daqueles pilotos que eu gosto a sério, porque hoje está a correr aqui, amanhã está noutra categoria totalmente diferente e pronto, é assim. Tenho também petróleo nas veias. É. Bruno, um grande abraço, obrigado pela oportunidade e vamos voltar a falar seguramente mais tarde e dou-te os parabéns por aquilo que tens feito pelo desporto motorizado, que muito nos ajuda a nós a percebermos um bocadinho mais daquilo que é só Fórmula 1 e assim abrimos os nossos horizontes. Um grande abraço, fica bem, muito obrigado. uma boa semana e obrigado pela oportunidade. Obrigado, igualmente.